conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Evangelho do Reino e a conexão divina feita por Jesus Cristo entre o homem e Deus. Nós vimos no último vídeo que nós temos dois caminhos. O caminho onde nós vamos ter o ego como nosso professor e o caminho onde nós vamos ter o Espírito Santo como nosso professor. Nós vimos que o caminho do ego começou com o primeiro homem, e a primeira mulher. Na escolha deles, houve uma ruptura, uma separação e a criação do ego, que é, na verdade, a evidência de nossa mente humana como uma principal orientadora da nossa vida. E quando nós temos o Espírito Santo como nosso professor, nós não temos nossa própria personalidade como nossa orientação. Nós colocamos a nossa personalidade à disposição do Espírito Santo. Então esses dois caminhos são absolutamente excludentes. Um não anda com o outro. Exatamente por quê? Porque quando Jesus veio à Terra, ele na verdade estava dizendo era isso. Porque desde a queda até Jesus, nós vivemos um caminho do ego, um caminho de queda, um caminho de orientação pelo ego, ou um caminho onde o homem, a sua personalidade era a orientadora. Então, e isso foi feito por Satanás, porque no Jardim do Éden, o homem e a mulher tinham uma conexão direta com Deus. Satanás habilitou-se a tentar a Eva, que depois passou para o Adão, comer aquele fruto daquela árvore proibida, a árvore que Deus falou para não comer, que era o conhecimento do bem e do mal. O que é esse conhecimento do bem e do mal? É justamente você ter, não só ter a sua liberdade, como Deus nos fez livres, mas além da liberdade que Deus nos deu, sermos mais do que Deus, sermos mais importantes do que Deus. E é isso justamente que Deus não queria e não quer, e não é assim que tem que ser. E a vinda de Jesus foi justamente para nos mostrar isso, que aquela escolha estava errada. E Jesus veio também com a sua missão. Ele veio para terminar ou acabar com essa obra de Satanás, porque essa obra de Satanás, ela fez com que tivéssemos o pecado, e nós tivéssemos a morte. Então, Jesus veio vencer o pecado através da cruz, e através da sua ressurreição, ele veio para vencer a morte. Então, de certa forma, a obra que Satanás tinha feito até então, Jesus terminou com ela. Mas ainda depois de Jesus, porque que já passamos 2000 anos e ainda estamos dentro dessa mesma perspectiva. Nós ainda estamos no ego, nós ainda nos movemos pelo ego e ainda estamos apegados a essa nossa personalidade de uma forma ainda como se estivéssemos no tempo de Jesus, Então, assim, esses 2000 anos não foi suficiente para nós nos amadurecermos. E é isso que nós vamos falar hoje. Que é importante, que é imprescindível que nós queiramos ver isso. É importante que nós queiramos sair disso. É importante que nós entendamos que o caminho do ego não é um caminho mais para nós. Enquanto nós não nos entregamos para Deus, e nos entregamos para Deus através de Jesus Cristo, e é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Jesus é essa conexão entre Deus e o homem. Ele, através de Jesus, nós podemos voltar à casa do Pai. Através de Jesus, nós vamos voltar a Deus, a termos a mesma
mentalidade de Jesus Cristo, que seria a mente crística ou a consciência crística. E isso é necessário que nós tenhamos a coragem de sair do nível da mente. Nós temos, infelizmente, nós tivemos durante todos esses 2000 anos um sistema religioso que nos fez vibrar e estarmos ligados nessa mente humana. Assim, todo o sistema religioso foi desenvolvido nesse nível da mente humana. Então, aquele sentimento do primeiro homem e da primeira mulher que foram expulsos do paraíso e que com isso ficaram perdidos e sozinhos, e com isso tiveram medo, tiveram culpa e tiveram a vergonha de ter feito o que fez. Com isso, Satanás brincou com o ser humano. Ele fez de nós escravos dele. Até que Jesus chegou e tirou isso de nós. Ele tirou essa culpa, esse medo e essa vergonha do nosso erro. Porque em Jesus Cristo nós fomos perdoados. Toda essa condenação que nós estávamos vivendo até então, nós fomos livres. E em Jesus Cristo nós somos livres. E em Jesus Cristo e por Jesus Cristo nós fomos livres. Quando Jesus nos liberta, nós somos realmente livres. E Paulo fala em Gálatas que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, nós não devemos mais voltar a essa escravidão pelo pecado. Nós não devemos voltar mais à escravidão pelo ego. Não é nem pelo pecado, porque o pecado realmente nos escraviza. Mas mesmo aqueles que estão envolvidos e querendo não pecar, esses estão ainda no nível do ego. E todos nós estamos no nível do ego. Mas esse apego ao nível do ego é que nós precisamos entender, que nós precisamos deixar. Por quê? Porque nós entendemos pelos nossos condicionamentos mentais e pelos nossos arquivos mentais que nós somos o que nós vivemos aqui. E a realidade espiritual é uma realidade muito acima disso. Nós temos que nos deixar ser transformados na nossa mente, para que nós possamos perceber algo além daquilo que nós percebemos na nossa mente humana. A nossa mente humana é que fez esse mundo assim. E aí nós precisamos nos desapegar desse nível de mente para que nós possamos criar um novo mundo. Esse novo mundo se chama Reino dos Céus. Quando Jesus voltar, esse reino precisará estar inscrito nas nossas consciências. Nós já estudamos aqui Jeremias 31, de 31 a 33. Será uma nova aliança na nossa consciência, na nossa mente e no nosso coração. Uma nova aliança, uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva nada mais é do que o reino dos céus. E para chegarmos nisso, nós precisamos caminhar agora, tendo o Espírito Santo como nosso professor. Jesus, quando veio à Terra, ele cumpriu a sua tarefa, cumpriu a sua missão e voltou para o céu. Ele voltou para as alturas, onde é o lugar onde ele está. Então, quando ele voltar à Terra, ele vem para instalar aqui na Terra o seu reino. Mas a gente não foi ensinado a ver isso. Infelizmente, as religiões nos ensinaram a fugir. Não nos ensinaram a enfrentar as nossas questões. Não nos ensinaram a entender a nossa própria alma, a nos conhecer, a conhecer os nossos sentimentos, os nossos corações. E de certa forma, nós fomos ensinados a fugir, porque nós não estamos preparados para o sofrimento. Nós não estamos preparados para enfrentar aquelas questões que nós temos que enfrentar, porque foi obra nossa.
E quando eu digo nossa, eu quero dizer que é obra do homem. Às vezes você se sente muito livre e muito certinho e não pode nem assumir uma responsabilidade sobre pecado nenhum na terra. Mas isso é um engano, porque o que existe na terra como uma obra coletiva, ela é o resultado das partes. Então, tudo nós estamos conectados, em tudo nós estamos conectados. Nós somos uma só raça, nós somos uma só perspectiva para Deus, porque Deus não nos vê de forma diferente, Ele não privilegia nenhum de nós. Nós somos todos iguais perante Deus. E, portanto, o pecado que existe aqui na terra pertence a todos nós. O peso que nós estamos carregando na terra pertence a todos nós. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque quando Jesus fala que precisa que nós nos entreguemos, Ele está, na verdade, pedindo e esperando que nós nos desapeguemos desse mundo, desse sistema do mundo que nós mesmos criamos, que a nossa mente humana criou, porque se não fosse a nossa mente, nós teríamos de entender que a nossa realidade é uma realidade criada por Deus. E essa realidade não é criada por Deus, ela foi criada pelo homem. Então nós temos uma parte importante nessa criação. Deus é Deus e nós somos os homens. E Ele deu aos homens o direito de governar sobre a terra. Então o governo, o sistema que acontece aqui no mundo, que está acontecendo no mundo, é responsabilidade nossa. Então somos nós que precisamos sair desse burburinho, desse emaranhamento que nós criamos, para nos libertar e nos entregar confiantes que o Espírito Santo pode nos ajudar e está aqui para nos ajudar. Ele é uma pessoa que está aqui do nosso lado para ajudar individualmente cada um de nós. Então ele tem a tarefa, ele tem a incumbência. Ele foi incumbido por Jesus Cristo. Nós podemos ver isso em João 14, 15, 16, até 17, quando Jesus está orando por nós estamos vendo que a ação do Espírito Santo ela é contínua. E ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele está aqui para nos mostrar aquilo que nós temos de resolver em nós e de resolver no mundo, porque o mundo é uma responsabilidade nossa, nós que criamos essa realidade que está aqui no mundo. E aí nós não somos individualistas nisso, porque cada um de nós tem uma responsabilidade. Ah, Ivane, então nós somos responsáveis pelo que está acontecendo lá na Ucrânia? Sim. E a Ucrânia também é responsável por o que está acontecendo aqui. Então nós temos que nos ver como uma raça humana, uma raça unificada, para que nós possamos crescer, para que nós possamos realmente fazer da terra o lugar onde vai se instalar o reino dos céus. E é importante nós estarmos com essa consciência, porque aí nós vamos nos libertar dessa nossa mente, dessa nossa percepção, e nós vamos nos deixar ser transformados, e nosso entendimento vai ser transformado pelo Espírito Santo. E aí sim nós vamos poder perceber um novo céu, uma nova terra. E aí sim nós vamos poder estar no reino dos céus. E não é porque Deus fez a terra e a deu aos homens que nós vamos deixar de ter a nossa responsabilidade.
Deus nos deu responsabilidade sobre a nossa governança na terra, sobre o domínio que deveríamos exercer na terra. Então isso nós demos o domínio e o governo a Satanás, e Jesus nos resgatou disso, mas nós ainda temos de passar essas obras a limpo para que toda obra de Satanás seja como estrado dos pés de Jesus. Então assim, a nossa responsabilidade está aí, e nós somos chamados a fazer a nossa parte. Amém? Então este é o nosso recado do vídeo de hoje. Nós convidamos vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo.